Obrigado, Pai. É muito bom estarmos todos juntos aqui, mais uma vez, reunidos em nome do nosso Pai. Pedimos que o Espírito da Verdade sempre ilumine os nossos caminhos, que a gente possa percebê-lo, que o nosso ajustador do pensamento nos ajude a ampliar a nossa capacidade de percepção, para que nós possamos compreender os ensinamentos que nós vamos estudar juntos hoje. Hoje temos algumas pessoas novas na sala, são todas muito bem-vindas, espero que se sintam bem à vontade, estão em casa e que voltem sempre. Este grupo aqui começou há 8 anos atrás, em Curitiba, mas hoje já é um grupo, acho que do Brasil inteiro e de outros países também. Então, muito obrigado a todos por virem. A gente está estudando o livro na sequência cronológica dele. Nós estamos estudando o documento 148, estamos no item 5. E a semana passada nós discutimos no finalzinho da reunião a questão do erro, do pecado, da iniquidade, um documento bastante interessante. Aliás, todo esse documento aqui, 148, tem coisas maravilhosas de Jesus. E eu recomendo que a gente gaste bastante tempo lendo esse documento. Eu vou compartilhar, então, aqui. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa da semana passada, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de discutir. Ok. Então, nós vamos avançar no documento hoje, e a gente precisa um daqueles habituais voluntários para nos ajudar aqui com a leitura. E a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, você pode interromper e perguntar o que quiser. Isso. Quem vai nos ajudar aqui, então? Lendo aqui. Eu posso ajudar. Vamos lá, Eu Milton. posso. Muito obrigado. Então vai, pode ler. Obrigado, Maria. Propósito da aflição. Numa outra dessas entrevistas particulares no jardim, Natanael perguntou a Jesus: Mestre, embora eu esteja começando a entender por que tu te recusas a praticar indiscriminadamente a cura, eu ainda não consigo compreender por que o Pai Celeste, cheio de amor, permite que tantos dos seus filhos na terra sofram de tamanhas aflições. O mestre respondeu a Natanael dizendo: Natanael, tu e muitos outros estão perplexos assim porque tu não compreendes como a ordem natural deste mundo tem, por tantas vezes, sido desorganizada pelas aventuras pecaminosas de alguns traidores rebeldes para com a vontade do Pai. E eu vim para começar a colocar essas coisas em ordem. Mas muitas idades serão necessárias para reorientar e devolver essa parte do universo ao caminho anterior e, assim, libertar os filhos dos homens das cargas adicionais vindas do pecado e da rebelião. A presença do mal, por si só, é um teste suficiente para a ascensão do homem. O pecado não é essencial à sobrevivência. No entanto, meu filho, deverias saber que o Pai não aflige aos seus filhos propositalmente. O homem traz aflições desnecessárias a si próprio, em vista da sua recusa persistente de conduzir-se dentro dos melhores caminhos da vontade divina. A aflição existe potencialmente no mal, mas grande parte dela foi produzida pelo pecado e pela iniquidade. Muitos eventos incomuns tiveram lugar neste mundo. Não é estranho que todos os homens que pensam acabem perplexos com as cenas de sofrimento e de aflição que testemunham.
Mas de uma coisa tu podes estar certo: o Pai não envia a aflição como uma punição arbitrária para o erro. As imperfeições e as limitações do mal são inerentes ao mesmo. As punições para o mal são inevitáveis. As consequências destrutivas da iniquidade são inexoráveis. O homem não deveria culpar a Deus por essas aflições, que são o resultado natural da vida que ele escolhe viver. Nem deveria o homem reclamar das experiências que são parte da vida como é vivida neste mundo. A Felipe, vontade você do pode Pai, colocar o pai? Ok. a vontade do Pai é que o homem mortal devesse trabalhar com persistência e coerentemente no sentido da melhora do seu estado na Terra. O empenho inteligente capacitaria o homem a superar grande parte da sua miséria terrena. Natanael, parte da nossa missão é ajudar os homens a resolverem os seus problemas espirituais e, desse modo, vivificar as suas mentes de um modo tal que eles possam estar mais bem preparados e inspirados para resolver os seus múltiplos problemas materiais. Eu sei da tua confusão quando leste as Escrituras. Muito frequentemente tem prevalecido a tendência de atribuir a Deus a responsabilidade por tudo o que a ignorância do homem não deixa compreender. Não o deixa compreender. O pai não é pessoalmente responsável por tudo aquilo que não podes compreender. Não duvides do amor do pai apenas por acontecer que alguma lei justa e sábia, ordenada por ele, acabe afligindo-te, talvez por teres, inocente ou deliberadamente, transgredido essa ordem divina. No entanto, Natanael, há muitas coisas nas Escrituras que te teriam servido de instrução, se as tivesses lido com discernimento. Não te lembras que está escrito: meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te aborreças com a sua correção, pois o Senhor corrige aquele a quem ama, do mesmo modo que o pai corrige o filho em quem se compraz. O Senhor não tem intenção de afligir. Antes de ser afligido, eu me desviei, mas agora observo a lei. A aflição foi benéfica, para que eu pudesse aprender os estatutos divinos. Conheço os vossos sofrimentos, o Deus eterno é vosso refúgio, enquanto embaixo mantém os seus braços eternos. O Senhor é também um refúgio para os oprimidos, um ancoradouro de descanso nos tempos de complicações. O Senhor fortalecerá quem que cai no leito da aflição. O Senhor não esquecerá os doentes. Como um pai demonstra compaixão pelos filhos, também o Senhor é compassivo para aqueles que o temem. Ele conhece o vosso corpo. Lembra-se de que sois pó. Ele cura os corações partidos e fecha as feridas. Ele é a esperança do pobre, a força do necessitado, na sua angústia, um refúgio na tempestade e uma sombra em um calor devastador. Ele dá poder aos fracos, daqueles que não têm poder nenhum, ele aumenta as forças. Ele não quebrará uma cana já lascada, e a fibra em chama ele não apagará. Quando passares pelas águas da aflição, eu estarei contigo. E, quando os rios da adversidade te submergirem, eu não te abandonarei. Ele enviou-me para fechar as feridas no teu coração ao quebrado, para proclamar a liberdade aos cativos e para confortar a todos que pranteiam. A correção acompanha o sofrimento, a aflição não brota do pó. Muito obrigado, Milton. Obrigada. Muito legal. Muito bem, pessoal. Esse texto é bem legal. Quem quer se manifestar aí? De fato, a gente tem uma tendência, né, a cobrar ou de responsabilizar Deus por todas as nossas aflições. Mas isso acontece porque a gente não conhece o nosso Pai. Quando eu falo não conhece, a gente não tem uma noção bem formada dos propósitos da nossa existência,
do porquê nós fomos criados e também o que nos espera depois de passarmos por essas turbulências que a gente passa aqui. Então, algumas vezes nós já discutimos. O Pai criou os 7 superuniversos, que é o ambiente do espaço-tempo finito, para que a gente pudesse viver uma experiência de perfeicionamento. Então, o Pai poderia ter nos criados perfeitos, mas para viver essa experiência de perfeicionamento, nós não poderíamos ter sido criados perfeitos porque a gente já seria perfeito. Então, para viver essa experiência, é necessário que a gente partisse de um nível de imperfeição, e, na verdade, existem vários pontos. O nível de imperfeição, eles são infinitos, múltiplos. A gente não consegue compreender a quantidade de possibilidades que existem de partir de uma imperfeição. Desculpe. Então, por isso que o Pai criou 7 trilhões de mundos habitados, entre eles o nosso, para que a gente pudesse viver todas essas possibilidades de partir da imperfeição para a perfeição. Então, vivendo na imperfeição, é natural que a gente tenha uma situação onde a gente não tem ainda pleno desenvolvimento e conhecimento daquilo que é mais certo fazer. Isso implica na imperfeição, inclusive, do meio ambiente onde a gente vive, né? Não é só das pessoas. Então, nosso mundo é um mundo... Ela está vendo a Bia lá, né? O nosso mundo é um mundo... Estou falando do globo terrestre, que ainda está em formação, né? Ele não está 100% completo. Ele ainda não alcançou a estabilização que ele tem que alcançar. Então, assim como o homem, a natureza, o meio que o cerca, também tem imperfeição e está num processo evolutivo. É natural que a gente vivendo num ambiente imperfeito e nós mesmos sendo imperfeitos, nós tivéssemos que fazer escolhas e que nós tivéssemos que passar por tribulações para com elas aprender e desenvolver a experiência de buscar aquilo que é a vontade do nosso Pai, de alcançar, então, a perfeição. Então, se a gente fosse admitir a possibilidade de que o sofrimento não existisse, que tudo fosse perfeito, e a gente não tivesse que passar por nenhum desafio, nós então teríamos uma situação onde nós não poderíamos ter oportunidade de ter uma experiência para fazer esse desenvolvimento. Então, tudo já estaria pronto, tudo estaria perfeito, a gente não teria que fazer nada, só ficar na contemplação e na adoração a Deus. Então, se a gente, de fato, tem que vivenciar essa experiência de perfeicionamento, e isso significa errar muitas vezes, enfrentar adversidades, ter dificuldades, e às vezes até
ter situações de sofrimento, é natural que, que essas situações são necessárias para que a gente possa se desenvolver e para que a gente possa ter essa experiência. Então, a gente atribui a Deus toda a culpa, a responsabilidade pelos problemas que nós vivemos. Então, acontece um tsunami em algum lugar, a gente fala como é que Deus permite um negócio desse, né? Então, Deus não interfere, ele diretamente, na nossa evolução. Ou se tivesse ele que interferir diretamente, não existiria a experiência. Ele teria criado tudo perfeito e tudo certinho. Então, esse processo, como eu falei, quando acontece um tsunami, é uma consequência do nosso globo terrestre ainda não estar estabilizado. Ainda estamos crescendo, ainda estamos evoluindo. Ah, mas morre um monte de gente. Sim, é verdade, mas fica um monte de gente vivo. E esses que morreram, morreram aqui na carne, né? Se os que morreram aqui na carne fizeram por merecer, eles não morreram, eles vão viver para a vida eterna, vão acordar lá do outro lado e vão continuar a vida deles, ou a nossa. Então a gente não termina quando a gente morre aqui. E essa é a diferença do homem feliz para o homem infeliz. As pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na vida eterna, não acreditam na continuidade da sua própria existência, elas não têm como serem felizes. Porque sempre existe aquela espada, aquela sentença de que, sim, a morte é inevitável e depois que eu morrer não vai ter mais nada. Então você começa a buscar superar essa aflição de que não vai existir mais através das coisas materiais. E muita gente, todo mundo aqui já experimentou uma situação de desejar alcançar alguma coisa, alcançar aquela coisa e depois de algum tempo dizer, puxa vida, foi muito bom enquanto durou, mas já não é mais aquilo que eu pensava que fosse, né? Então, assim, são momentos de satisfação, de conquista passageiros, né? E é por isso que Deus está dizendo Jesus está dizendo que as aflições fazem parte do nosso processo de aprendizado, mas elas não são provocadas por Deus. E muitas delas, nós mesmos somos os responsáveis por elas, por não cuidarmos adequadamente da nossa saúde, não cuidarmos adequadamente das nossas relações familiares, não cuidarmos adequadamente das nossas relações comunitárias, etc., etc. Sim, muitos eventos escapam ao nosso controle e nós não temos como evitar que algumas coisas aconteçam, como um tsunami, por exemplo. Então, faz parte do processo da evolução da natureza. Mas Deus não fez, não permitiu o tsunami para provocar o sofrimento humano. É parte do processo evolutivo. E para Deus, a gente não termina a nossa vida neste mundo. Nós vamos continuar vivendo. Então, é muito interessante todo esse processo. A gente gostaria que Deus fosse seletivo e permitisse que a gente tivesse só algumas poucas oportunidades de aprendizado sem, sem ter que passar por todas as aflições que a gente passa, né? Então, se ele fosse seletivo dessa forma, como é que nós iríamos viver ou exaurir ou esgotar todas as possibilidades de perfeccionamento que nós pudéssemos imaginar?
O importante de tudo isso é que, sim, o pai não interfere nesses processos, mas ele diz: olha, eu vou estar lá, junto com vocês. Aquele que quiser, eu vou dar a mão, vou ajudar a confortar, a viver da melhor maneira possível e enfrentar essas situações. Ele também não promete que, se a gente viver uma vida espiritual, a gente vai escapar ou se livrar de todas as aflições que nós teremos que passar. Mas ele também diz que, se a gente tiver um crescimento espiritual, nós vamos passar por esses desafios, essas dificuldades, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade no nosso coração e enfrentar esses desafios de uma outra forma. Então, a aflição seria diferente. Sim, existe um momento de sofrimento físico, mas a gente tem aquela certeza da vivência eterna, né? Então, eu acho que esse texto é muito interessante, justamente por isso. A gente tem essa tendência de dizer: Deus é o responsável pela nossa aflição, como se ele desejasse realmente impor um castigo a todos os seus filhos. Essa ideia vem também reforçada pelo que nós vimos no documento anterior, daquela culpa que nós carregamos do pecado original, que nós aqui também já aprendemos que não é assim, né? Mas isso. Obrigado. Aélio. Gostei das tuas palavras. Bom ver todos aí. A rigor, você foi muito feliz na explicação do texto. Você poderia pôr na tela, por favor? Só vou destacar, na verdade, alguns Sim. pontos para reforçar o que você já disse. O 4, muito embora eu tenha observações nos anteriores, mas o 4, Sim, eu estou olhando aqui o meu Word, não estou vendo a tela. Já está na tela? já está na tela. Pois muito bem, eu vou ler rapidinho. Natanael, parte da nossa missão é ajudar os homens a resolver os seus problemas espirituais, ênfase nos espirituais. E assim fazendo, ou desse modo, vivificar as suas mentes de um modo tal que eles possam estar mais bem preparados e inspirados para resolver os seus múltiplos problemas materiais. Então, as aflições, a rigor, pode ser problemas materiais, conforme está nesse texto que acabamos de ler. Mas ele não veio. Muita gente acusa Deus de ação ou omissão nas aflições, nas adversidades. Mas esse texto é muito claro. O propósito de Jesus não foi resolver esses problemas e evitá-los. Não vou seguir falando, vou voltar, por favor. O 3, o parágrafo 3. Está lá. Tudo isso o Henrique já explicou, eu só estou dando ênfase, focando no texto. No entanto, meu filho, deveria saber que o pai não aflige seus filhos propositalmente. Provavelmente ele está querendo dizer que nem propositalmente, nem na ausência do propósito. O homem traz aflições desnecessárias a si próprio, em vista da sua recusa persistente de conduzir-se dentro dos melhores caminhos da vontade divina. Ou seja, ele está atribuindo as vicissitudes ao próprio homem em razão das suas escolhas. Henrique já explicou isso claramente. Eu só estou dando a ênfase do texto. E ele, nessa linha, no anterior, no 2, ele diz o seguinte: por tantas vezes sido desorganizada pelas aventuras pecaminosas de alguns traidores rebeldes,
para com a vontade do Pai. Aí ele pode estar estendendo a culpa não apenas a cada indivíduo, mas também àqueles seus próximos que contribuem para essas calamidades. Não é difícil a gente encontrar exemplos na história humana. Seguindo, Henrique também já mencionou, só estou dando a ênfase do texto. No 5, quando estiver na tela, me avise que eu não estou vendo a tela. Tá lá, tá lá. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor. Então, aqui já está meio que contradizendo que se Jesus, que isso acontece por culpa do homem, mas aqui já está dizendo que tem castigo nessa história. Nem te aborreças com a tua correção, pois o Senhor corrige aqueles a quem ama. É verdade que tem muitos que Deus ama demais, porque eles sofrem demasiado. Mas, enfim, eu estou nesse grupo. Mas, enfim, o Senhor não tem intenção de afligir, Ele quer que a pessoa cresça. Nossa Senhora, quando é que eu vou chegar lá? O Senhor é também um refúgio para os oprimidos, um ancoradouro de descanso nos tempos de complicações. Ou seja, Ele está oferecendo o ombro para quem estiver vivendo situações tais e tantas. Ele tem sempre o conforto de saber que tem refúgio. Isso não significa que o refúgio vai sacar os problemas todos de cada um. Agora, pulando para o... Eu só estou dando ênfase, não vou fazer nenhuma explicação, porque o Henrique foi muito feliz já no que disse. 5, ele dá poder aos fracos, daqueles que não têm nenhum poder. Ele aumenta as forças. Puxa vida, isso já é uma ajuda fabulosa. É um conforto saber disso. E aí diz assim, ele enviou-me, acho que se referindo a si próprio, Jesus diz, para fechar as feridas no teu coração ao quebrado, para proclamar liberdade aos cativos e para confortar a todos os que pranteiam. Também é um grande conforto. Eu não vou continuar, agradeço a oportunidade, devolvo a palavra. Grato. Muito obrigado, Raed. Com boas pontuações essas que você levantou. Diga lá, Franklin. Então, esta questão de Jesus abordar esse assunto das aflições, compreendi muito bem, mas às vezes tem certas coisinhas que me atrapalham ainda. Eu acredito que Jesus está explicando as coisas, mas dá para entender um pouquinho uma certa ambiguidade, como chamou a atenção aí a ele, não? Que às vezes Deus dá para entender que Deus castiga. Mas eu, honestamente, eu descobri, com a ajuda mesmo do livro Durante, do curso de milagres principalmente, Deus não castiga. Impossível que ele castiga. Não, não tem necessidade nenhuma de castigar. Ele tem uma lei universal, uma lei do karma e do dharma. Vamos explicar melhor as coisas. Então, todo o efeito tem sua causa. E esta é a questão. Então, nós estamos num mundo problemático, pecador, onde se sofre desnecessariamente. O livro Duranta explica que é necessário sofrimento, tudo bem, para não podermos evoluir, mas não tão exageradamente como aqui neste momento, nesta terra. Eu tinha uns 14 anos e eu comecei a questionar Deus. Como que Deus não permite uma felicidade, uma harmonia melhor aqui? E Ele tem poder para isso. Então, aí eu depois, aos poucos, fui virando ateu com essas perguntas que não tinham resposta assim, adequada para a minha compreensão e meu momento de ignorância que eu vivia. Até que agora eu descubro, depois de idade, com a minha idade, ainda me falta muito para descobrir, mas já me explico que Deus é perfeito. Não tem conversa. Ele é perfeito. E o sofrimento humano, 90%, eu acredito assim, uma visão mais ou menos mais ampla e holística, e pela minha experiência de vida conhecendo o ser humano,
90% do sofrimento é desnecessário. Então, esta é que é a raridade, o incomum de um planeta como o nosso, que é de pecado. Então, este que é o nosso, esse sofrimento aqui na Terra é muito intenso. Para a idade que nós temos de evolução, eu acredito que em outros planetas com a mesma idade de evolução que o nosso, com a mesma capacidade de inteligência e de percepção e de elevação espiritual que o nosso, sofreriam talvez, não poderia ter nem luz e vida. Assim, no ponto em que nós estamos com esse avanço científico e tecnológico, eu acredito que poderíamos sofrer 90% pelo menos a menos do que sofremos. Um tsunami, por exemplo, um tsunami dentro da lei de Deus, ele acontece num lugar adequado, porque existe um plano divino, cada um está no seu lugar. Nós temos que assumir nossa função dentro desse plano divino. Essa que é a questão. E quando a gente não consegue assumir por causa do atraso intelectual, o atraso espiritual principalmente, então as coisas se tornam dramáticas demais. E aí, então, Jesus fala que ele não veio aqui para resolver o problema material de nós. Ele veio aqui para resolver o problema espiritual da humanidade. Mas é lógico, muito lógico. Nós não vamos resolver nunca nosso problema material, a injustiça material aqui da Terra, nunca, jamais, sem uma elevação espiritual. Isso que falta. Se não nos elevamos espiritualmente, as consequências dessa elevação espiritual são magníficas. Harmonizamos imediatamente. Não adianta querer avanço material e igualdade material a todo mundo sem esta elevação espiritual. Eu não vou a falar mais porque senão começo a me extrapolar minha fala. Por enquanto está tudo bem, mas eu estou muito de acordo com o Henrique. Gosto muito das ponderações e da maneira dele colocar as coisas, mas às vezes é necessário também dar uma opinião para complementar aqui nosso aprendizado. Só isso. Muito bom. Muito obrigado, Franklin. Muito bom. Vamos lá. Oi, Sidney. Eu queria mencionar ali o 5 mesmo, onde que o Hélio bateu em cima, Hum, que parece que ele está dizendo que não despreze o castigo do Senhor, né? Mas, na verdade, um pouco mais à frente, ele diz o seguinte, que o Pai não tem intenção de afligir. Eu me desviei. Então, eu me desviei primeiro. Por isso que eu fui afligido. Agora eu observo a lei, mas primeiro eu me desviei. Então, eu não acho que ele faça, eu acho que ele deixa acontecer, que é diferente de afligir. Ele deixa que ocorra, que é para a gente aprenda. Não é só isso. muito obrigado, Sidney. O Franklin passou, assim, fez um ano passando uma coisa bastante, assim, que me chama bastante atenção, né? Então, só queria mostrar aqui para vocês, e acho que todo mundo se lembra, né? Nós passamos aqui, né? E parte da nossa missão é ajudar os homens a resolverem os seus problemas espirituais. É um negócio interessante isso aqui, né? A gente às vezes quer resolver todos os problemas de todo mundo, se mete na vida de todo mundo. Nosso trabalho com as pessoas é mais no sentido de resolver os problemas espirituais. Aqui ele explica, né? Desse modo, vivificar suas mentes de um modo tal que eles possam estar mais bem preparados e inspirados para resolver os seus múltiplos problemas materiais.
Então, volta naquilo que nós já tínhamos falado, que a pessoa que tem fé, que acredita que vai viver a vida eterna, que busca o Pai, não vai se livrar dos problemas que a gente enfrenta aqui no dia a dia, mas enfrentar essas dificuldades com outro vigor, outra condição de mente, de espírito, para poder superar todos esses desafios, né? Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre... Henrique, no 3 Oi. ali, no 2 aliás, no 2 tem uma afirmação ali que me chama a atenção. É a afirmação de que ainda muitas idades serão necessárias para reorientar e devolver esta parte do universo ao seu caminho normal, ao seu caminho anterior. Sim, Esse muitas idades, principalmente quando proferido na palavra de uma personalidade supra-humana ou espiritual, é um tempo muito mais longo do que o nosso. sim, Então, porque há momentos em que a gente observa a nossa sociedade e a gente, na verdade, é bombardeado com algumas notícias negativas a respeito de tudo que ocorre por aí. Há um em especial que alguns dias me chamou a atenção. Eu li a respeito de um grupo de uma quadrilha que foi presa, e essa quadrilha ela provocava leilão de macacos. E só que o ganhador era um leilão virtual, e o ganhador do leilão ele tinha o direito a escolher a maldade que ia ser praticada contra o macaco. E, e a gente está falando em todo tipo de maldades. E, e agora essa operação ela se desdobrou, se descobriu que na verdade não é apenas uma quadrilha senegalesa, sei lá de onde que é aquela quadrilha, mas ela está meio espalhada pelo mundo, e essas maldades, esses leilões, eles não são praticados apenas contra macacos, mas são praticados contra gatos, são praticados contra crianças. Então, em Nossa. algumas vezes assim a gente fica meio isso nos choca, né, na medida que a gente perceba que isso ainda deve perdurar um tempo por aqui nesse plano, né? E é aquilo, a vida eterna, o caminho de Deus, a ressurreição, né, despertar no outro plano, ele não está assegurado a ninguém. Ninguém tem aqui a régua, né, para afirmar que vai conseguir. É claro que a gente busca, uma vez que nós busquemos, nós já estamos no caminho. Mas assegurado, ninguém pode bradar, bater no peito e dizer, não, eu tenho a minha salvação assegurada. Isso não, a ninguém é dado afirmar isso. Então, o que me choca às vezes é que, por exemplo, a gente observa que o mesmo livro ali, no parágrafo seguinte, ele traz a afirmação de que o pai ele não envia a aflição como uma punição arbitrária para o erro. Eu estou subentendendo aqui que ele está afirmando que o pai não envia essa aflição como punição arbitrária para o erro, por pecado e por iniquidade também. Então, nesse plano aqui, o pai não vai punir esse cidadão responsável por essas barbáries todas que eu relacionei há pouco. E aquilo, essa pessoa, é difícil imaginar o que passa pela mente de uma pessoa como essa, mas muito possivelmente essa pessoa ela não tá preocupada em assegurar ressurreição em outro plano. Ela está preocupada em viver da forma dela aqui, da forma como ela puder. Então, à medida que nenhum de nós tem assegurado o despertar no mundo das mansões, às vezes, e é claro, eu estou fazendo uma série de ressalvas aqui porque a ninguém é dado compreender a justiça de Deus. A gente não tem essa faculdade e essa capacidade e nem essa pretensão. Mas muitas vezes é difícil compreender a justiça de Deus, que permite que esses nossos irmãos ajam desse modo, cometam todo tipo de arbitrariedade, que a espada de Deus não se volte contra eles nesse plano aqui, né? E ao mesmo tempo outros por erro de discernimentos, outros por erro
limitação física ou sei lá o quê, também não conseguem ultrapassar esse plano, também não conseguem despertar no mundo das mansões. Então, é essa dúvida que às vezes que eu tenho dentro de mim a respeito da justiça divina. Eu não tenho condições de compreender isso ainda, mas eu me coloco a pensar, né? De que forma essa justiça existe, no sentido de que, em tese, o resultado para essas duas personalidades, seja para aquela que promoveu o mal maior, seja para aquela que eventualmente incorreu em erro, e esse erro, na verdade, de alguma forma, ele não foi dirigido a nenhuma outra personalidade, a nenhum outro ser vivo, a nenhum outro animal, a nenhum outro ser movente. Talvez, em alguma circunstância, também não consiga continuar trilhando o caminho até Deus. Mas é isso, era só uma colocação também. Obrigado, Henrique. De nada, Milton. Acho que você tocou num ponto importante aí, né? A justiça divina não falha, ela vai acontecer. Então, as pessoas que se desviaram do caminho de Deus vão ter que pagar por isso, né? Mais dia, menos dia. O que acontece é que Deus não interfere nas ações humanas de forma a prevenir ou evitar que isso aconteça e que a pessoa seja castigada enquanto está viva aqui. Até porque a gente sempre tem a possibilidade da busca do perdão de Deus e da remissão dos nossos pecados. Se eu já for castigado enquanto eu estou aqui, essa possibilidade foi para o brejo, não existe mais, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que a justiça divina vai acontecer, mas Deus não interfere nas nossas ações, nos nossos desmandos, porque aí ele estaria interferindo no livre-arbítrio e violando o princípio da ideia de desenvolver, de perfeccionamento que a gente tem que buscar. Então, se ele interfere, ele está interferindo na experiência. É claro que ele não fica feliz com isso daí, mas é parte do processo, né? Enfim. Oi, Roberto. Olá, boa noite, pessoal. Gratidão, Milton, gratidão. Eu quero adicionar a essa questão do amor de Deus, da justiça de Deus. Lembrando, primeiro, o que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele foi crucificado, mas o que ele fez no ato da crucificação, ele amou, vamos dizer assim, ele pediu para Deus perdoar quem o estava crucificando. E essa atitude diante do mal, de mesmo diante do mal extremo amar, me faz lembrar a conclusão que um grande ser humano chegou também. O nome dele é Viktor Frankl. Ele sofreu as dores de um campo de concentração. Na Segunda Guerra Mundial, escreveu um livro Em Busca de Sentido. E ele descobriu um sentido para a vida até no sofrimento. E ele resume assim, isso me ajuda, sabe? Porque Deus, ele não interfere, às vezes, no ambiente exterior. Ele pode interferir na nossa pessoa. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. A lei e a justiça é coletiva. O amor é pessoal. Então, Viktor Frankl fala que, como pessoa, diante do mal, o que a gente pode escolher é como a gente vai reagir ao mal. A gente não controla o mundo exterior, mas a gente, em todas as situações da vida, pode decidir o que pensar, falar e fazer. E aí,
qual é o sentido, inclusive, do sofrimento que Viktor Frankl chegou? Você, em todas as situações, fazer o seu melhor. Fazer o que Deus faria no seu lugar. Isso pode dar um sentido. Não o sentido do exterior. Viktor Frankl fala assim, não é o que a vida tem a nos dar que é a questão. É como nós respondemos às questões que diariamente a vida nos coloca. Isso que desenvolve o caráter. Se a gente for capaz, numa situação extrema, como a que o nosso Senhor sofreu na paixão dele, manter o amor, eu creio que nós estamos edificando um caráter, uma personalidade muito elevada. Isso pode dar o sentido ao sofrimento. Eu não sei se isso ajuda, mas a mim ajuda a enfrentar os sofrimentos que acontecem devido ao ambiente imperfeito onde nós vivemos. Obrigado, Roberto. Oi, Aéreo. Eu gostei da fala do Milton, que ele resgatou um tema que, vez ou outra, volta e para frente e para trás e fica sempre em suspenso. Pelo menos eu percebi agora, pela dúvida dele, que ele não está muito convencido de algumas coisas. Eu não gosto muito de tratar assunto fora do estudo, mas nós já vimos isso no documento 146.2.5. Eu acho que é difícil pôr na tela esse documento, mas eu estava com ela aqui na minha tela e fiz alguma bobagem. Mas, a rigor, no documento 146, Feli, você que é ligeiro aí no livro, você podia O Henrique está abrir pondo. o 146, o quê? 146.2.5. 2,5. Eu fugi aqui enquanto eu estava me preparando, eu acabei tirando da tela. Está na Agora, tela já. então, alguém podia ler? Eu não consegui achar aqui. E a tela é muito pequena para mim, eu preciso de uma tela maior. Eu vou ler. Por favor. Há uma lei básica de justiça no universo, da qual a misericórdia é impotente para se desviar. Não é possível a uma criatura completamente egoísta dos reinos do tempo e do espaço receber as glórias não egoístas do paraíso. Nem mesmo o amor infinito de Deus pode forçar a salvação da sobrevivência eterna de qualquer criatura mortal que escolhe não sobreviver. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão, mas afinal há mandados de justiça que nem o amor, combinado com a misericórdia, pode efetivamente abrogar. E novamente Jesus citou as escrituras dos Hebreus. Eu chamei e vós vos recusastes a ouvir. Eu estendi a mão, mas nenhum homem deu atenção. Vós reduzistes a nada todos os meus conselhos e rejeitastes minha censura, e por causa dessa atitude rebelde, torna-se inevitável me chamardes sem receber uma resposta. Tendo rejeitado o caminho da vida, vós podeis buscar por mim com toda a diligência dos vossos momentos de sofrimento, mas não ireis encontrar-me. Grato, Sueli. Eu acho que o texto é autoexplicativo e é difícil alguém ter uma opinião ou uma interpretação diversa do que está aí. A justiça de Deus está acima da misericórdia e do amor, salvo se eu entendi errado. É apenas um acréscimo ao que o Milton comentou, dando ênfase na justiça de Deus em detrimento da misericórdia. Grato. Obrigado, Hélio. Obrigada. Eu podia acrescentar uma coisinha? Fala Fala, lá, Helder. Helder. Então, os reveladores têm uma parte no livro que eles falam insistentemente da questão do juízo, né? Que dá para interpretar, pelo menos eu interpreto dessa forma,
que, embora Deus ele seja perfeito e, e quer que todos nós cheguemos a essa perfeição, ele, por ele mesmo, ele não condena ninguém, não, ele não extingue a vida por causa da escolha pessoal. Porque ele é pura misericórdia, puro amor, a gente não tem como dar a ele, como essência, uma prerrogativa que ele determinou aos juízes, né? Então, ele deu, no meu entender, ele deu essa prerrogativa do julgamento aos juízes. E os juízes, a última sentença, porque ele sempre, ele sempre recorre à salvação das almas, a última sentença de julgamento é pela vontade da própria alma. Mas, dependendo dessa alma, ela busca digamos assim, ela não quer uma salvação por causa do amor. Ela quer uma salvação por causa do egoísmo mesmo dela, né? É aquela questão do que Jesus também falou, que quem peca contra o Espírito Santo não terá perdão neste mundo ou no outro. É aquela questão da presunção, a questão de se achar no direito que está salvo, a questão de achar que os seus pecados também são maiores do que Deus possa perdoar, e a questão também de ela se sentir condenada por vontade própria e não querer, não ser condenada, não existir mais. Como é que ela vai é, recorrer ou fazer uma apelação se todos os preceitos de misericórdia ela não quis, né? Então ela está fazendo a vontade dela no final, porque diante dela vão ser mostrados todos os seus pecados e todas as chances de salvação. Mas a questão é a seguinte: ela se verá num estado que ela precisaria ter um tempo para abraçar essa salvação eterna, mas ela não tem mais. Ela já passou é, por um mundo que ela só rejeitou, né? Ela rejeitou ela não tem capacidade mais de voltar ou ir para um lugar, porque no fundo ela rejeitou. Ela pode ter até a questão assim, ó, eu quero, eu quero me salvar porque eu me acho no direito de salvar. Mas dentro dela a justiça já aconteceu por falta de amor próprio, de misericórdia, de aceitação da palavra de Deus, de então eu creio que aquele que escolheu a morte eterna, ele escolheu por livre e espontânea vontade no tempo hábil que seria para ele praticar o amor, a fé, né? Porque já não, para quem que ele vai fazer um ato de contrição, de não fazer mais aquilo que ele quer fazer, né? Só porque ele está passando por um julgamento. Ok, Helder. Muito obrigado. Eu só queria comentar sobre isso daí, Helder, e todos. Sempre que alguém busca perdão sincero, vai encontrar.
Então, nós não estamos falando dessa possibilidade aqui do indivíduo que se arrepende e dizer, não tem chance. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de que você vai, como diz ali Jesus, vai me chamar e eu não vou responder. Na verdade, o sentido por trás disso é que você está me chamando só por um interesse próprio, Não é egoísta. honesto. É egoísta, não é uma coisa honesta, nem sincera, nem nada. Então, esse é o ponto. Diga lá, Franklin. Então, aí eu queria aproveitar esse embalo aqui, porque eu, pensando bem, já falei com bandidos e vejo que essa pessoa às vezes é um bandido, mas é inocente. No fundo, é inocente. E aqui lembrou Roberto essa questão de Jesus na frente das pessoas que estavam batendo nele, cuspindo nele, estavam massacrando ele, não só de palavras, sino também de fato. E ele é o inocente. Ele diz: perdoa, Senhor, porque não sabem o que fazem. Realmente, isso me leva à conclusão: ou todos somos inocentes, ou todos somos culpados. Ninguém pode lavar a mão. Pôncio Pilato lavou a mão. E ele diz: não, eu não tenho nada a ver com esse inocente, é vocês que estão crucificando ele, eu não. Olha, é o típico exemplo de lavar as mãos. Então, nossa humanidade lava a mãos. É de lavar as mãos ou de culpar o outro. Então, por isso é que o perdão se torna extremamente importante, porque a culpa é que está massacrando a nossa humanidade. Está massacrando porque enquanto eu culpo você, você me culpa a mim, qual é a solução? Jesus nos dá a solução. Até agora nós não levamos a sério essa solução, porque parece impossível essa solução, mas não tem conversa. Essa é a solução, o perdão. O perdão, porque não adianta a gente julgar o bandido. Eu sempre me refiro aos Illuminati como os bandidos, não? Mas quando eu falo dos Illuminati é uma trama, é um, um grupo de seres pérfidos e iníquos que realmente não são mais seres humanos. Porque o ser humano, ele é perfeito potencialmente, porque o ajustador do pensamento está em nós. Quem procura Deus, quem quer Deus e resolve querer Deus, por muito pecador, entre aspas, que essa pessoa seja, o fato de procurar Deus vai ao harmonizar interiormente, espiritualmente. Às vezes vai ter muitas dificuldades, mas ele vai conseguir ser perfeito igual a Deus. Potencialmente já somos perfeitos, porque tem um ajustador. Eu só me agarro com o ajustador, pronto. Pode demorar milênios com isso, mas me seguro no ajustador e estou perfeito. Minha alma vai se aperfeiçoando. Então, é inevitável que nós sejamos perfeitos. E esta questão de que vai demorar muito, eu acredito que estamos num momento de extrema confusão, muita confusão. É realmente uma tribulação que está se intensificando, e eu percebo isso cada vez mais. E isto é que vai a provocar na humanidade, que é inocente, mas por pura ignorância, deixa que a iniquidade está triunfando. A violência, as guerras, o desentendimento, a confusão, a loucura, a paranoia, o medo, o pânico, está triunfando. Porque nós, os que somos bonzinhos, lavamos as mãos. Oh, eu sou bonzinho. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. Tem o presidente que não presta, é o Lula, é o Bolsonaro, e assim sempre culpando, culpando. É o Putin, é o Biden, e culpando, 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 e nós não saímos desse círculo vicioso. Então, me parece que a solução correta é esta, o perdão. Agora, enquanto mais rápido nós aprendemos a perdoar, não como indivíduo, mas sim como humanidade.
porque estamos todos comprometidos com a humanidade. Eu sou a humanidade, todos somos a humanidade, todos somos filhos de Deus, potencialmente perfeitos, porque temos ajustador do pensamento. Então, nessas condições, Jesus fala aí que vai demorar eras, mas eu acho que já demorou, não sei ao que se refere eras, não? Que ele já passaram 2000 e mais de 2000 anos, não sei se isso é uma era ou já passaram 10 eras, não? Mas aqui eu acho que a coisa se tornou tão aguda, tão dramática, que agora não é questão de eras, não, é questão de já já, porque vamos a passar por um processo de purificação, de expiação. Expiação não é castigo, é perdão. Temos que aprender a perdoar, porque senão na mesma casa, com minha família, com minha esposa, com meus filhos, não me entendo porque não sei perdoar. Então, esta é a questão, o sexo, desde o ponto de vista assim, exterior, é um problema tremendo. Mas, desde um ponto de vista interior, é a culpa, é a falta de perdão. É isto só que eu queria acrescentar aqui. E tudo bem. Muito obrigado, Franklin. Obrigada, Blanca. Isso fez lembrar também aquela parte de Jesus e Ganide, que chega um. Jesus encontra um mendigo pedindo esmola, né? E ele dá uma esmola pro mendigo. E Ganide interroga ele e falou: você poderia curá-lo, né? Uma palavra. E Jesus se recusa, dizendo assim: é, a mente dele já não tem mais a capacidade de receber, né? Esse dom, esse benefício da cura. E daí eu fico pensando, por que Jesus falou isso? Será que é porque o ajustador talvez não habitasse ali de certa maneira, mas não tinha mais salvação aquela pessoa? Então é uma passagem que eu fico muito assim interrogativo com ela. Tudo bem, Helder, mas essa passagem é que Jesus percebeu que aquele indivíduo já tinha perdido o potencial de elevação espiritual, naquele caso ali. A gente não pode esquecer que Jesus é Deus, né? Então, ele ali sabia ler a mente, o coração e a alma de cada indivíduo. Então, eu já sabia que aquilo ali era um ser que já tinha perdido o potencial de perfeccionamento, como o Franklin descreveu ali. Uma pessoa que já está completamente perdida. Faz parte do processo. Ok, mais alguém quer? Muito bem. Então, nós vamos avançar aqui para a nossa leitura. Ups, parece que eu perdi aqui o livro de Urante aqui. Espera aí que eu vou aqui resgatar o bichinho aqui. Então, vamos lá. Vamos precisar aqui de um colaborador. Nós estamos, na verdade, no documento 148, né? Uhum. Então, o Aéreo tinha pedido para a gente botar aqui o 146. 148, sim. Vamos buscar o 148.5. Agora é o 6, né, na verdade. Isso, Que é agora eu aqui, sei. Uhum. o mal-entendido do sofrimento. Então, aqui, quem é que vai nos ajudar aqui com a leitura aqui? Eu posso. Então, vamos lá, Yara. Muito obrigado. O mal-entendido do sofrimento. O discurso sobre Jó. Nessa mesma noite, em Betsaida, João também perguntou a Jesus por que tantas pessoas aparentemente inocentes sofriam de tantas doenças e passavam por tantas aflições.
Ao responder às perguntas de João, entre muitas outras coisas, o mestre diz: Meu filho, tu não compreendes o significado da adversidade nem a missão do sofrimento. Tu não leste aquela obra-prima da literatura semita, a história das aflições de Jó nas Escrituras? Tu não te lembras que essa parábola maravilhosa começa com o recital da prosperidade material do servo do Senhor? Tu te lembras bem de que Jó era abençoado, com filhos, saúde, dignidade, posição, riqueza e tudo mais que os homens valorizam nesta vida temporal. De acordo com os ensinamentos há tanto tempo respeitados dos filhos de Abraão, a prosperidade material seria uma evidência suficiente por si mesma do favorecimento divino. No entanto, as posses materiais e a prosperidade temporal não indicam nenhum favorecimento de Deus. Meu Pai do céu ama os pobres tanto quanto os ricos. Ele não faz acepção de pessoas, não tem preferências por ninguém. Embora a transgressão da lei divina seja mais cedo ou mais tarde seguida da colheita da punição, e conquanto os homens certamente colham o que semeiam, tu ainda devias saber que o sofrimento humano nem sempre é uma punição por um pecado anterior. Tanto Jó quanto os seus amigos não conseguiram encontrar a verdadeira resposta para o motivo das próprias perplexidades. E com a luz de que agora tu desfrutas, dificilmente poderias atribuir, seja a Satã, seja a Deus, os papéis que eles têm nessa parábola singular. Embora Jó não tenha encontrado, por meio do sofrimento, a solução dos seus problemas intelectuais, nem a resolução para as suas dificuldades filosóficas, ele conseguiu grandes vitórias. E mesmo diante do desmoronamento das suas defesas teológicas, ele ascendeu até aquelas alturas espirituais de onde ele podia dizer sinceramente: eu abomino a mim próprio. Então, foi concedida a ele a salvação de ter uma visão de Deus. E assim, por meio de um sofrimento incompreendido, Jó ascendeu a um plano supra-humano de compreensão moral e de discernimento espiritual interno. Quando o servidor que sofre consegue ter uma visão de Deus, segue-se uma paz de alma que ultrapassa toda a compreensão humana. O primeiro dos amigos de Jó, Elifas, exortou-o como sofredor a demonstrar, durante suas aflições, a mesma fortaleza que ele havia indicado aos outros durante os dias de sua prosperidade. Esse falso confortador diz: confia na tua religião, Jó. Lembra-te de que é o perverso e não o justo que sofre. Tu deves merecer esse castigo, ou então não estarias afligido. Tu bem sabes que nenhum homem pode ser reto aos olhos de Deus. Tu sabes que o perverso nunca realmente prospera. De qualquer modo, o homem parece estar predestinado a ter problemas e talvez o Senhor esteja apenas castigando-te para teu próprio bem. Não é de espantar que o pobre Jó não tivesse conseguido nenhum conforto com essa interpretação para o problema do sofrimento humano. Mas o conselho de seu segundo amigo, Bildad, foi mais deprimente ainda, não obstante sua integridade, do ponto de vista da então aceita teologia. Diz Bildad: Deus não pode ser injusto.
Os teus filhos devem ter sido pecadores, já que faleceram, e tu deves estar cometendo algum erro, pois de outro modo não estarias tão afligido. E se de fato és reto, Deus certamente irá libertar-te das aflições. Deverias aprender da história das relações de Deus com o homem, que o Todo-Poderoso apenas destrói os malvados. E então tu te lembras como Jó respondeu aos amigos, dizendo: Eu bem sei que Deus não me ouve clamando por ajuda. Como pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, desconsiderar completamente minha inocência? Estou aprendendo que não posso ter nenhuma satisfação apelando para o Todo-Poderoso. Acaso não podeis discernir que Deus tolera a perseguição, que os malvados. Peraí que a minha mente agarrou aqui. A minha também. Como pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, desconsiderar completamente minha inocência? Estou aprendendo que não posso ter nenhuma satisfação apelando para o Todo-Poderoso. Isso aqui mexeu comigo, sabe? Assim, eu queria parar aqui para a gente pensar nisso. Pode ser? Sim, Ou eu termino o parágrafo e a gente volta aqui. então Termina o parágrafo, né? pode terminar o parágrafo. Tá. Então, estou aprendendo que não posso ter nenhuma satisfação apelando para o Todo-Poderoso. Acaso não podeis discernir que Deus tolera a perseguição? Acaso não podeis discernir que Deus tolera a perseguição que os malvados fazem aos bons? Acaso não podeis discernir que Deus tolera a perseguição que os malvados fazem aos bons? E já que o homem é tão fraco, com que possibilidade ele conta para ter consideração nas mãos de um Deus onipotente? Deus me fez como eu sou, e quando ele volta-se assim contra mim, fico indefeso. E por que Deus me teria criado apenas para sofrer desse jeito miserável? Isso Então, tudo eram ideias errôneas de Jó, né? É, isso que eu estou aqui Uhum. compreendendo. É, do amigo dele, né? Do Isso, Bildad. dos amigos e dele também, propriamente. É. esse texto é bem Esse longo. texto é bem longo. A resposta está no parágrafo seguinte, nos Aham. parágrafos seguintes, mas tudo Então, bem, podemos parar aqui porque não vai dar para terminar hoje isso aqui. não, eu também fiquei pensando isso, sabe, gente, o que a Sueli está trazendo. Isso são ideias errôneas, né, do Uhum. nosso desentendimento, da falta de discernimento. É acreditar que Deus é capaz de fazer mal para alguém. Isso é Exato. absurdo. E eu fico pensando, o que que é o pedido, né? Assim, o que é sair do sofrimento fazendo algum pedido para Deus, né? Na minha maneira de compreender, como Deus está dentro de mim, está dentro de nós, Ele nos acompanha para que a gente possa aprender a entender, a discernir e a modificar a mentalidade que a gente vai tendo, que vai se corrigindo e se modificando à medida que a gente vai discernindo. O próprio sofrimento, ele pede que a gente entenda o que está cooperando para. Como que a gente sabe que existe um sofrimento dentro de nós? O que que a gente faz para diminuir esse sofrimento? Então, o Henrique falou uma palavra, é um processo de evolução que a gente vai vivendo, né? E, na realidade, eu acredito que Deus, e que através de Jesus, ele nos apresenta uma saída através. Poderia estar
conversando. Oi? Fala, Roberto. Acho que ele Foi, estava foi sem falando. querer, perdão, Yara, foi sem querer. Aham. É, eu perdi aqui. Mas é assim, eu acredito que há um aprendizado com o sofrimento, né? Porque a gente está num lugar aqui nessa existência, num planeta, e a gente sabe que a gente está evoluindo, que as coisas aqui não estão tão evoluídas. E o que chega para cada um de nós não é do nosso controle, mas a gente, é como diz o Roberto, e eu estou com ele nesse entendimento. O importante é como que a gente vai respondendo ao que chega e ao que nos apresenta sofrimento dentro de nós, né? Coisas que a gente não está esperando, coisas que a gente não quer, coisas que doem, né? Então, o importante é como que a gente vai responder a tudo isso que chega na vida da gente. Como que a gente vai atravessar as situações, né? Imagina o Viktor Franklin num campo de concentração, né? Numa experiência humana que eu não consigo imaginar um sofrimento maior, porque ali toda a concentração da maldade humana, as torturas que eram feitas aos homens e suas famílias, inclusive a ele que perdeu a família toda ali dentro, uma coisa de enlouquecer, né? Então, eu não acho que Deus quer isso para ninguém, mas a resposta de cada um às experiências de sofrimento podem ser um ponto que a gente possa observar aqui, porque são pessoas que conseguem, a partir daí, é, compreender e ressignificar, né? Toda uma existência e cooperar para que outros possam chegar no seu processo de vida a um entendimento que possa auxiliar a resolver seus problemas espirituais, porque os problemas espirituais, para finalizar, eles nos dizem da nossa resposta todo o tempo no nosso processo, né, de crescimento. E eu estou aprendendo que para a gente sair do sofrimento, a gente tem que entrar nele, tem que conversar com ele. E Deus está ali, ao nosso lado, para nos fortalecer, para a gente ter clareza, para a gente buscar, ter realmente esse desejo, né? E aí a gente começa a mudar a forma de pedir a ajuda nesse fortalecimento. Isso aí, muito bom. De qualquer forma, nós temos essa tendência de acreditar que Deus está nos afligindo deliberadamente, causando um sofrimento imposto por Ele. Deus não olha para o Henrique e fala, olha, eu vou fazer esse cara ficar cego. E eu quero que ele fique cego. Não, Deus não quer isso. Também não olha para nenhum de nós aqui e fala, não, eu quero que esse cara passe fome, não tenha trabalho. O nosso Pai não faz isso com a gente. Então, as aflições que a gente passa da nossa vida, elas são uma consequência natural do meio em que nós vivemos e do processo de perfeccionamento de todos nós. Então, nós estamos sempre mirando e sempre buscando alcançar Deus. A maioria dessas aflições pelas quais a gente passa são consequências da nossa própria imaturidade e das nossas escolhas erradas, Sim, né? Então, pessoa que sofre um acidente não sofre porque
Deus quis que ele sofresse um acidente. Não, vou fazer um truquezinho aqui, uma pegadinha para essa pessoa sofrer um acidente. Sofreu um acidente por alguma razão que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o nosso Pai. Então, essas coisas acontecem. Eu já falei outras vezes, né? Esse crescimento espiritual que cada um de nós experimenta, na maioria das vezes, vem através dos desafios e das dificuldades que a gente tem que enfrentar. Como também já foi dito outras vezes, a gente não vê ninguém na balada rezando para Deus, orando e agradecendo que a vida é boa. Mas vai lá na UTI do hospital que você vai ver um monte de gente rezando, pelo amor de Deus, né? Então, infelizmente, a maneira que muitas vezes nós aprendemos é através das dificuldades que nós enfrentamos. E felizes daqueles que acreditam e podem recorrer a Deus para aliviar o sofrimento daquele momento que está sendo passado, né? Porque infeliz daquele que nem isso não pode fazer, né? Porque não acredita em Deus, né? Então fica se sentindo um injustiçado do destino, não sei. Mas, enfim, é um processo complexo, não é uma coisa simples. A gente realmente não aceita com facilidade as dificuldades pelas quais nós temos que passar, e muitas vezes a gente passa pelas dificuldades porque a gente ainda não aprendeu com elas. Eu também já falei outras vezes, quantas vezes caiu a tampinha da pasta de dente embaixo da pia lá e você ficou bravo porque ela caiu, né? O dia Faz que você aprender que sentido não isso. precisa ficar bravo, provavelmente ela vai parar de cair, né? Faz muito É, sentido isso que você está é. falando. Novamente, eu me remeto ao Roberto, porque a busca é a do sentido. Qual é o sentido que cada experiência, dentro do meu processo de evolução e de crescimento, vai trazendo para mim? O que que eu reconheço de sentido, né? O que que eu estou aprendendo para poder dar um próximo passo, para poder seguir em frente? Então, eu acredito que isso possa ajudar a gente a compreender que, às vezes, a forma da gente pedir para ser salvo ou para ser atendido em alguma questão para o Pai, né? Para o Criador, enfim, às vezes mostra que a gente precisa pensar nisso, né? Quando eu busco uma ajuda ao Pai, o que que eu estou buscando realmente? O que que eu precisarei receber do Pai para poder fazer a minha parte, que vai me tornar capaz de ir dando um passo à frente? Então, Eu acho que é isso que o Pai espera, né? Que a gente é. descubra Então, qual é a nossa parte. cuidado com o que você pede, É, porque Deus dá. pois é. Eu quero ter mais tolerância. Você não ganha tolerância num passe de mágica com a varinha de Deus lá. Ele vai É. te dar 1 milhão de situações para você aprender a ter tolerância, inclusive com a tampinha que caiu debaixo da pia lá. Então Então, vamos devagar, né, Henrique? A não, a gente gente assim, quando ir acontece, entendendo isso na vida, e né? quando acontecem as coisas, em vez de nos vitimizarmos ou de nos culparmos, a gente teria que buscar qual é a razão daquele negócio, qual é que é o propósito, por que que nós estamos passando com aquilo ali, qual é o aprendizado que nós podemos tirar daquilo ali. Eu penso assim também. Então, hoje, quando um ser querido morre, a gente fica desesperado, a gente chora, faz velório, faz todo aquele negócio todo que
Quando a gente chegar na era de luz e vida, faz festa, fica feliz que foi embora, né? Fala, não, o cara foi lá, Passou de ano. passou de ano, né? Então, essa percepção, esse sentimento nosso é resultante de uma cultura, de uma falta de Isso, fé, isso. nada mais é do que uma falta de fé. Uma mentalidade mesmo, né? É, Que a gente traz. exatamente. Então, a falta de acreditar que nós podemos ser eternos, que nós vamos acordar do lado de Deus e continuar a nossa vida lá. Então, é isso que acontece. Para Deus, uma pessoa que tem a morte física não morreu. Essa pessoa, se fez o mínimo necessário por merecer, vai continuar a sua vida. Uhum. Enfim, não Eu, sei se eu mais vou dar alguém. eu vou Diga. dar um testemunho do que eu estou passando. Uhum. Isso. Assim, eu sou muito perfeccionista, detalhista, organizada, e desde que meu filho está aqui desde março, eles são assim o meu oposto. Então, cachorro, brinquedo de cachorro espalhado, chegam para tirar o sapato, os meus estão ali par com par, né, em cima do tapetinho da porta. O deles é um para lá, um para cá. Ah, a minha biblioteca está no quarto de hóspedes. Ela virou a maior bagunça, e aí eu falo que a minha riqueza não está nem no banco e nem no cofre. Estão nos livros e nas coleções que eu tenho. Embora eu não tenha tempo de ler, que infelizmente não sei o que acontece. Mas a experiência que eu estou passando, no começo eu me desequilibrei um pouco, mas depois eu percebi que o mais importante era a salvação do meu filho, e é home care que entrava às 6 da manhã, e o último que saía era meia-noite, então foi um período assim muito, muito difícil. Eu que cozinho, minha nora ajuda um pouco na lavagem de louça e um pouco na cozinha, mas eu que tenho que providenciar compras, tudo, né? E administrar tudo. Não tenho marido, sou viúva, então eu me sinto um pouco sobrecarregada. E assim, aí eu parei para pensar e vi que essa experiência que eu estava passando, de a minha biblioteca estar com perfume, maquiagem, remédio, tudo misturado ali na frente dos meus livros, e, embora eu tenha dado um espaço assim para que colocassem as coisas, mas como são pessoas desorganizadas, então aquilo virou uma bagunça. E todos os cantos da casa, se eles estão lá na sala agora, travesseiro, uma porção de coisa fora do lugar. Bom, mas isso tudo eu fui percebendo que eu tinha que passar por isso, que é para me dar um equilíbrio da forma como eu vinha vivendo. Porque eu não arrumo tempo para estudar, eu não arrumo tempo para cuidar de uma série de coisas importantes, porque eu tenho que ter tudo impecável, tudo no lugar, tudo. Então, eu percebi que eu tinha que, primeiro, aceitar a situação. Segundo, usar de compreensão para perceber o limite deles. E o meu maior sofrimento é que ficam na televisão, muitas vezes, ouvindo coisas que não levam a nada. Então, eu faço parte de uma escola filosófica, onde a gente tem, às vezes, cursos semanais, e agora é tudo online. E eu implorava para que eles fizessem, eles falam, não, nós vamos fazer, mas ninguém faz nada. Ficam tudo protelando para depois. Só que agora eles estão com tempo de sobra,
não estão nem trabalhando, estão fora lá do seu estado. Poderiam estar aproveitando agora, estar aqui comigo, ouvindo tudo que nós estamos aqui participando, mas não, sabe? Ou quando colocam um Netflix, eu imploro para pôr a Madre Teresa de Calcutá. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, mas não colocam. Então, eu vejo que ou eu aceito as pessoas como elas são, para eu poder ter paz e viver bem, ou eu vou continuar me degladiando. Então, eu percebi que eu tenho que ficar na minha, cada um tem o seu tempo, e que eu tenho que aceitar as pessoas como elas são, infelizmente, né? E é isso. Então, tem me ajudado muito. Eu tenho estado mais calma, eu tenho estado assim mais receptiva, eu tenho estado mais compreensiva, mais paciente. Então, eu percebo que tudo isso está colaborando com a minha evolução. Então, é isso, não tem jeito. A gente gostaria que as pessoas caminhassem como a gente caminha, mas, infelizmente, cada um é cada um, né? Ficam lá naquele canal que não sai, que só fala de política, né? Na Jovem Pan, é da hora que acorda até a hora de dormir. E eu não aguento. Para começar, eu gosto muito do silêncio. Então, eu tenho que ficar passando, sabe? Sempre ouvindo um fundo. Mas daqui a um pouco tudo passa, né? Então, eu estou esperando esse tudo passa. E agora eles já, graças a Deus, meu filho já está bem, já está voltando, no começo de agosto. E Deus está me premiando, eu acho, que por tudo que eu estou passando e aceitando, como uma viagem sonhada. E então, eu acho que tudo é você aceitar, e você tem merecimentos, e daqui a um pouco você é premiado pelos merecimentos, e é isso. Muito bom. Muito obrigado, Angélica. Curta seu filho aí. É, Aproveite enquanto ele está aí do seu lado. isso. Sim, claro. E tem umas coisas que são muito pertinentes ao nosso estudo hoje, né? Que a Angélica, com o seu testemunho, está trazendo, que é a aceitação de cada um como é. Esse é um ponto muito importante que nos ajuda, né? Quando a gente está em sofrimento. Exatamente porque as pessoas não são como a gente gostaria em algumas situações da vida, né? Mas aceitar vai nos remetendo a olhar mais para o nosso interior e para ver condições que a gente vai encontrando para fazer a nossa parte ao lado das pessoas que são como são, mas que são pessoas da nossa família, que estão na nossa casa, e que a gente pode aprender nesses percursos mais sofridos a conversar, né? A conversar, a nos colocar, a fazer alguns combinados, né? Então, eu acho que o sofrimento ele nos convida a ver possibilidades dentro dele para que a gente possa ter essa paz, né? Coisa maravilhosa é a gente sentir paz na diversidade, nos conflitos, no sofrimento. É possível. Eu estou sentindo paz em você, Angélica. Eu estou em paz, sim. Mas você acabou de falar que o importante é o diálogo, né? Mas você, às vezes, tenta ver se as pessoas despertam, se entendem a sua linguagem, mas eu percebo que muitas vezes a gente incomoda. Tudo bem, você lança uma semente. Eu tenho certeza que aquilo, talvez eles reflitam, talvez eles aceitem isso que você está passando, embora não pratiquem. Mas eu percebo que a gente incomoda, sabe? Infelizmente.
Mas não, a gente tem que tentar, sim, sempre lançar uma semente de consciência, né? De despertar de consciência, embora não entrem em prática. Mas eu tenho certeza que, se não entrar agora, vão refletir na hora que pagar o preço, né? É, Porque nós pagamos o preço de tudo, tanto das nossas bondades, das nossas caridades, como do nosso comodismo, do nossa falta de busca, né? Então, a gente lá na frente, infelizmente, de alguma forma, a gente paga um preço, é como o Franklin fala, né, da causa e efeito, né? Eu acredito muito na causa e efeito, muito. A causa e efeito não é a mesma que ação e reação. Ação e reação é uma, causa e efeito é outra. Ação e reação é agora. Eu te dou um empurrão, você me dá um tapa. Agora, a causa e efeito, não. A causa e efeito, eu pratico alguma coisa, eu posso não agora, nesse momento, levar o troco, mas de alguma forma lá para frente eu vou levar, né? Então é isso. Se não quiserem imitar, evoluir por imitação, porque a gente evolui por imitação, por meditação e pelo sofrimento. Então, se pudermos evoluir através da imitação, essa pessoa tem paz, mesmo diante do sofrimento. Ela está tranquila. Então, eu vou imitar. Essa pessoa está tendo aulas online quase todas as noites, buscando, em vez de ficar na televisão. Então, imite. Não quer imitar, não tem problema. O problema vai ser seu. Agora, se você não ouve, como nós, uma leitura de um documento sendo refletida e desenvolvida em grupo, cada um vê por um ângulo, né? Porque a verdade é uma, ela é e será sempre a verdade, né? Então, se a gente não meditar para evoluir, e se a gente não quer nada com nada, né, então a gente vai pagar o preço através de algum tipo de sofrimento, não é verdade? É isso, só. obrigado, Angélica, pelo. Nada. Diga lá, Sidney. Eu concordo em parte com o que a Angélica está falando, né? A gente muda ao aprender as coisas e as pessoas muitas vezes até estranham, né? Nossa, como mudou, como você falou lá atrás, né? Então, por que que mudou tanto? E começa a querer saber por quê. Mas existe uma outra coisa que eu aprendi faz tempo, mas a ficha só caiu hoje. Hoje não, né? Só caiu agora, depois de velho. Hum, Eu não posso modificar ninguém. Eu só posso modificar a mim mesmo. Eu não posso fazer o outro aceitar o que eu quero. Eu só posso fazer eu aceitar o outro, do jeito que ele for. Eu não consigo mudar nenhuma pessoa. A única pessoa que eu consigo mudar sou a mim mesmo. E aí, o que que eu faço? Eu aceito. E a pessoa, quando ela quiser crescer, ela cresce. Se ela não quiser, o que que eu posso fazer? Eu não posso mudar ninguém. Eu posso mudar a mim. E isso é de valor. É só isso. Obrigado. Perfeito. É isso muito, mesmo. muito bom, Sidney. É O isso mesmo. mesmo seja. É, o nosso desafio é viver com essa diversidade, né? Se a gente fosse todo mundo igual, que experiência que Deus ia precisar de cada um de nós? É tudo igual, ele só ia precisar de um, não ia precisar de cada um de nós. Se fosse todo mundo igual. Então, cada um tem uma experiência diferente para entregar. E só é possível fazer isso se a pessoa for diferente. Se ela for igual,
Tudo bem, a gente vai combinar bonitinho aqui, tá tudo certo. Mas então tem uma experiência que é desnecessária. E justamente o nosso relacionamento com as pessoas é o maior desafio que nós temos. É de ser tolerante, ser amoroso, ser receptivo, enfim, ter empatia, todo esse negócio. É como estava escrito ali atrás, nosso trabalho é principalmente ajudar as pessoas a enxergarem Deus, a conhecerem Deus, a se contatar com Deus. A gente pode fazer isso de várias formas, mas a melhor maneira é com o amor e a paciência que a gente tem, a tolerância com todo mundo, né? Realmente não é fácil. A gente muitas vezes sai do sério, mas faz parte. É um aprendizado. Por isso que Jesus foi capaz de, lá na cruz, dizer para o pai dele, ó, perdoa todo mundo aí, que os caras não sabem o que estão fazendo, né? Então, sim, não é fácil mesmo. Angélica, eu entendo o que você colocou aí. Acho que parabéns para você que está conseguindo administrar isso daí, né? E aproveite o Obrigada. filhão lá. Mais alguém quer? Ô, Suzana, Sabino, bem-vindos. Como é que O está Matias. o Matias, Sabino, Suzana? Na clínica. Começa agora. Matias ainda está na clínica, nós vamos visitá-lo amanhã. Aham. Já tem mais de um mês. Ainda está em observação. Mas ele está melhorando? Não muito. Não muito. Tem apresentado quadro de alucinações mais graves do que antes. Nossa. É complicado, né? Às vezes o remédio, né? Que eles têm que ficar Ele está dosando. experimentando nova medicação. Isso, é. Obrigado por se interessarem. Claro, lógico. Obrigado por virem nos visitar aqui. Muito obrigado. E ele e vocês estão sempre nas nossas orações, com Muito certeza. obrigada. Obrigado. Matias está precisando mesmo. Muito obrigada. Uhum. Amor e luz a todos. A E a todos. todos. Amor e luz. Obrigado. Muito bem. Alguém quer adicionar algum outro comentário aqui? Tá bom. Então a gente vai um pouquinho mais na leitura ali. Yara, você pode continuar aqui. Você começou tão bem. Tá bom. Então, onde é que nós estamos Aqui. mesmo? E quem pode? E quem pode? Aqui vai vir a resposta para aquelas afirmações. E por que elas são errôneas? Aham. E quem pode objetar-se à atitude de Jó em face do conselho dos seus amigos e das ideias errôneas sobre Deus, as quais ocuparam a sua mente? Não vês que Jó aspirava por um Deus humano que tinha fome de comungar com um ser divino, que conhece o estado mortal do homem e entende que o justo deve sempre sofrer na inocência, como uma parte dessa primeira vida longa, da longa ascensão ao paraíso? E a razão que fez o filho do homem vir do Pai para viver esta vida na carne é para que ele se torne capaz de confortar e de socorrer a todos aqueles que devem, doravante, ser chamados para suportar as aflições de Jó. Então, o terceiro amigo de Jó, Zofar, pronunciou palavras menos confortantes ainda, quando disse: tolice tua pretender que estás na retidão, estando assim tão aflito. Mas eu admito que é impossível compreender os caminhos de Deus. Talvez haja algum propósito oculto em todas essas misérias.
E depois de haver escutado todos os três amigos, Jó apelou diretamente a Deus, pedindo ajuda, advogando que o homem nascido de mulher é pobre de dias e rico de complicações. E então começou a segunda sessão com seus amigos. Elifaz tornou-se mais austero, acusador e sarcástico. Bildad ficou indignado com o desprezo de Jó por seus amigos. Zofar reiterou seu conselho melancólico. Jó, a essa altura, havia ficado enojado com tais amigos e apelou de novo para Deus. Agora suplicava a um Deus justo, em oposição ao Deus da injustiça, incorporado na filosofia de seus amigos e mantido mesmo em um relicário por sua própria atitude religiosa. Em seguida, Jó buscou refúgio na consolação de uma vida futura, na qual as injustiças da existência mortal pudessem ser compensadas com mais equanimidade. O fracasso de receber a ajuda do homem leva Jó a Deus. E então acontece no seu coração a grande batalha entre a fé e a dúvida. Finalmente, o sofredor humano começa a ver a luz da vida e sua alma torturada ascende a novos níveis em esperança e coragem. Esperança e coragem. Ele pode continuar sofrendo e mesmo morrer, mas a sua alma, agora esclarecida, profere aquele grito de triunfo. O meu o meu reivindicador vive. Jó estava totalmente certo quando colocou em dúvida a doutrina de que Deus aflige os filhos no fito de punir os pais. Jó esteve sempre pronto a admitir que Deus é reto e justo, mas Jó almejava uma revelação do caráter pessoal do Eterno que satisfizesse a alma. E essa é a nossa missão na Terra. Não mais será negado aos mortais sofredores o conforto de conhecerem o amor de Deus e de compreenderem a misericórdia do Pai que está no céu. Não mais será negado aos mortais sofredores o conforto de conhecerem o amor de Deus e de compreenderem a misericórdia do Pai que está no céu. Conquanto o discurso de Deus, falando dentro de uma tempestade, tivesse sido um conceito majestoso para a época em que foi proferido, vós já aprendestes que o Pai não se revela desse modo. Ele fala, sim, dentro do coração humano e com uma voz calma e suave que diz: Este é o caminho, caminhe por ele. E tu não compreendes que Deus reside dentro de ti, que ele transformou-se no que tu és, para que ele possa fazer de ti o que ele é. Então Jesus fez a sua afirmação final. O Pai no céu não aflige os filhos dos homens por seu próprio desejo. O homem sofre, em primeiro lugar, por causa dos acidentes do tempo e das imperfeições do mal numa existência física imatura. Em seguida, ele sofre as consequências inexoráveis do pecado, a transgressão das leis da vida e da luz. E, finalmente, o homem faz a colheita da sua própria e iníqua persistência na rebelião contra o governo justo do céu sobre a terra. Mas as misérias do homem não são uma visitação pessoal de julgamento divino. O homem pode fazer e irá fazer muito para minimizar os seus sofrimentos temporais. Mas de uma vez por todas, libertai-vos da superstição
de que Deus aflige o homem a comando daquele que é maligno. Estudai o livro de Jó, para simplesmente descobrirdes quantas ideias errôneas de Deus podem nutrir até mesmo os homens bons e sinceros. E então, observai como até mesmo aquele Jó, dolorosamente afligido, encontrou o Deus confortador e salvador a despeito dos ensinamentos errôneos. Afinal, a sua fé perfurou as nuvens do sofrimento. A sua fé perfurou as nuvens do sofrimento e discerniu a luz da vida sendo vertida do Pai, como misericórdia de cura e equanimidade eterna. João ponderou sobre essas palavras no seu coração durante muitos dias. Toda a sua vida, depois disso, foi modificada de um modo marcante por causa dessa conversa com o mestre no jardim. E, posteriormente, ele fez muito para levar os outros apóstolos a mudarem os seus pontos de vista a respeito da fonte, da natureza e do propósito das aflições humanas comuns. Mas João nunca falou dessa conversa, até que o mestre tivesse partido.